Aproveitar que os irmãos estão em pé, abrir as vossas Bíblias, primeiro livro do profeta Samuel. Aleluia, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 40. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Deus Todo-Poderoso. Deus é fiel. Aleluia. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda, e foi chegando-se aos filisteus. E o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e que lhe levava escudo, ia adiante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará na nossa mão. Amém, irmãos? Até aqui, irmãos, podem sentar adorando e exaltando, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, de antemão já quero dizer para os irmãos que é sempre uma grande responsabilidade trazer a palavra do Senhor, fazer menção da palavra do Senhor. Mas num dia de terça-feira, aqui diante desses príncipes de Deus, a gente fica um pouco meio desajeitado, mas que o Senhor tenha misericórdia e nos dê graça para trazer uma palavra ao coração da igreja. Irmãos, essa palavra, ela me chamou a atenção essa semana, sobre essa grande vitória aqui pelo servo de Deus, o rei Davi. E é interessante que nessa vitória, algumas coisas têm que acontecer na nossa vida para que uma vitória dessa venha acontecer. De antemão, já quero te dizer que 3 coisas precisam existir na vida de um crente, para que você possa vencer gigantes. Eu gostaria que você olhasse para o irmão que está do seu lado. Olha para ele aí, irmãos, olha para ele. Pega o seu dedo de profeta, o dedo indicador, aponta para ele aí, em nome de Jesus, e fala para ele fé. Fala para ele aí, fé. Fala com mais autoridade assim, fé. Fala assim para ele, irmão, coragem. Fala para ele agora, determinação. Irmãos, para vencer gigante precisa de ter pelo menos essas 3 coisas. Eu fico olhando para a vida de Davi, Todos nós conhecemos uma história que há muitos anos aconteceu, mas que até hoje é lembrada. Tudo porque muitas vezes na nossa vida nós precisamos fazer escolhas. E muitas vezes as nossas escolhas elas nos marcam, tanto positivamente como negativamente. Quem nunca tomou uma decisão que marcou a sua vida positivamente ou negativamente? Eu sempre costumo dizer que a nossa vida ela é feita de escolhas. E nós escolhemos vencer.
ou muitas vezes escolhemos ser derrotados. Isso é uma questão de escolha. Aproveitando aqui o embalo, eu quero que você fale uma frase comigo. Essa frase ela vai mudar no final desta palavra. Mas agora eu quero que você fale assim: o gigante vai cair. Fala, irmãos, o gigante vai cair. Mas você tem certeza, irmãos? É convicção isso mesmo? Fala com convicção: o gigante vai cair. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim poder entrar aqui nesse texto, eu gostaria de voltar um pouco aqui em 1 Samuel, capítulo 8. No capítulo 8 nós vemos que Samuel, o profeta Samuel, ele já estava velho em idade. A Bíblia diz que o profeta Samuel, ele tinha 2 filhos. Mas a Bíblia nos mostra que os seus filhos não seguiram o caminho do pai, né? Quando nós olhamos na Bíblia, muitas vezes isso tem acontecido. E isso vem acontecendo até os dias de hoje. Quantas vezes o desejo do pai, né, que tem o ministério, né, é que o seu filho se apegue, né, à obra do Senhor, e que também possa seguir os mesmos passos do pai. Mas muitas vezes não é bem assim que acontece. Muitas vezes nós tomamos um rumo, e muitas vezes os nossos filhos tomam outro rumo, né? E isso é algo que mexe muito com o coração do pai, porque o pai quer o filho por perto. Ainda mais quando você está fazendo algo que é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ainda mais quando você está fazendo algo que é algo bom, né? Que você sabe que isso é prazeroso fazer. E eu fico olhando aqui que o povo de Israel começa a olhar para o mundo aí fora. Quando nós falamos do povo de Israel, nós já colocamos a igreja do Senhor. Muitas vezes nós tiramos a visão daquilo que Deus tem para a nossa vida, para dar uma olhada no mundo aí fora. A Bíblia diz que o povo de Israel começou a olhar para as outras nações. Cada nação tinha um rei. Israel não tinha só um rei, mas tinha um rei dos reis como rei. Mas isso não era o suficiente. Israel queria um rei de carne e osso. Irmãos, como é perigoso você olhar para o mundo aí fora. É por isso que a gente tem que estar focado naquilo que nós estamos fazendo. É por isso que nós sempre falamos, nós precisamos estar atento à palavra do Senhor e estar olhando somente para o Senhor Jesus. Muitas vezes nós começamos a olhar para um lado, muitas vezes nós começamos a olhar para o outro lado, e muitas vezes nós começamos a se embaraçar. Quando nós olhamos na Bíblia, né, aquela atitude, né, de Pedro. Pedro, ele estava naquele barco, Jesus estava vindo, né? Pedro, ele foi ousado em tomar aquela atitude. E isso agrada ao Senhor, quando você tem ousadia para fazer alguma coisa. Irmãos, eu quero dizer para você que Deus não conta com covardes. Deus, ele não conta com medrosos. Deus, ele trabalha com aquele que tem coragem de dar a cara a tapa. E muitas vezes as pessoas têm acovardado. Tem surgido até você a oportunidade e você tem dito não. E eu fico olhando aqui, irmãos, que Pedro, ele vai andando. Jesus fala: entra, Pedro, vem ao meu encontro. E Pedro, ele olha para Jesus, ele pisa na água. E ele não afunda. Um milagre aí já acontece. Ele não afunda. E ele vai andando em direção a Jesus. Mas a Bíblia diz que ele começa a ouvir, né, aí o vendaval daquela tempestade. Ele começa a ver aquela tempestade. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. Então, quando você tira o foco, quando você para de olhar para Jesus, quando você começa a olhar para pessoas, quando você começa a olhar para os problemas, quando você começa a dar ibope a coisas que não deveria dar, você começa a afundar. Então nós precisamos estar atentos e olhar somente para Jesus. Eu fico olhando aqui, irmãos, que a nação de Israel começa a incomodar Samuel e a dizer para Samuel: queremos um rei. Todas as nações têm rei, mas nós queremos um rei também. A pergunta é: será que Jesus não é suficiente para você? Será que você precisa de algo a mais? Será que Jesus não tem te completado? Será que é preciso buscar algo lá fora?
Samuel ele fica entristecido, né? E ele chega para Deus e começa a dialogar com Deus. Deus fala para Samuel: não, esquenta não, Samuel, não é contigo isso aí não. Esse negócio aí é comigo. Oh, aleluia! Esse negócio é comigo. Irmãos, eu quero te dizer uma verdade, duas verdades essa noite aqui. Há uma diferença muito grande entre vontade de Deus e permissão de Deus. Tudo que acontece nós sabemos que é permissão de Deus. Mas a vontade de Deus é diferente de permissão. A vontade de Deus é que você seja santo. A vontade de Deus é que você seja grato. A vontade de Deus é que você seja um filho obediente. Isso é a vontade de Deus. Mas a permissão de Deus, muitas vezes, ela acontece num contexto que Ele mesmo não agrada. Que Ele mesmo não gostaria que acontecesse, mas Ele permite. Eu costumo dizer que nós temos que ter muito cuidado em insistir em pedir algo para Deus sem ter certeza do que queremos. Que muitas vezes esse seu pedido pode te levar à ruína. Então, quando nós pedimos algo para Deus, nós precisamos ter certeza que é aquilo que Deus quer para a nossa vida. E nós ficamos vendo aqui, irmãos, que o povo insistiu que queria um rei. Não era hora, e também não era Saul o rei de Israel. No coração de Deus já estava tudo preparado. O rei de Israel seria Davi no tempo certo. Mas o povo se apressa, né? E quer um rei. E Deus fala assim: já que vocês querem um rei, vou mandar um rei para vocês. Então Saul entra em cena. A Bíblia diz que Saul começa a reinar de uma forma extraordinária, né? Saul começa obedecendo a Deus. Mas, no meio do seu caminho, ele começa a sair do propósito de Deus. Irmãos, muitas vezes, né, não é apenas começar, mas o negócio é permanecer. Porque muitas vezes nós começamos até bem, mas não temos estrutura para caminhar. E muitas pessoas têm parado no meio do caminho. A Bíblia diz que Saul ele começa a ficar com medo, ele começa a viver uma arrogância, né? Ele começa a desobedecer a ordem de Deus. Até que um dia Deus fala para Samuel: fala para Saul que o meu espírito não está mais com ele. Eita, irmão. O homem ele está vencendo, o homem está avançando, porque o Espírito de Deus está com ele. A partir do momento que o Espírito sai do homem, ele começa a degradar, ele começa a afundar, ele perde o rumo. Saul perdeu o rumo. E é interessante que nós sabemos que naquela época, o Espírito Santo não agia como age hoje. Naquela época o Espírito Santo, né, ele vinha sobre alguém numa determinada ocasião que Deus, né, escolhia para alguma pessoa, como eram os profetas, os reis, juízes e sacerdotes. Então, quando alguém era ungido, o Espírito do Senhor vinha sobre essa pessoa. Mas o Espírito Santo não estava sobre cada pessoa naquela época. Então, um rei que estava dentro da direção de Deus, um rei que estava liderado ali por Deus, e o Espírito estava sobre ele, aquela nação avançava, aquela nação vencia, porque havia o Espírito de Deus no comando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora o Espírito de Deus já não está mais sobre Saul. Irmãos, eu quero falar para você, quando o Espírito sai, o medo chega. Talvez você já tenha vencido muitas batalhas. Talvez você já tenha derrubado muitos gigantes. Aí você se pergunta, por quê e como? Eu quero te dizer essa noite, porque o Espírito do Senhor está sobre você. Quando o Espírito de Deus sai da vida de Saul, Israel, né, começa a declinar. O medo toma de conta. E o povo fica paralisado. Irmãos, a igreja só avança quando está cheia do Espírito de Deus. A igreja só avança quando a unção de Deus está sobre as nossas vidas.
Nós não chegaremos a lugar nenhum se a unção de Deus não estiver sobre nós. Podemos até ficar em algum lugar, podemos até fazer algumas coisas, mas muitas vezes só fica naquilo. E eu fico olhando que Deus fala para Samuel: o meu espírito não está mais com Saul, pode ir até Davi, porque ele vai ser o rei de Israel. Eita glória, irmãos, quando você desobedece e sai da presença, Deus já tem algo, já tem alguém preparado para pôr no seu lugar. Cuidado, cuidado, porque a obra não para, porque quando você sai, Deus já tem algo, já tem alguém preparado para colocar no seu lugar, porque ninguém é insubstituível. Não fique você achando: eu sou a coca do deserto, a última coca. Não, irmãos, para com isso. Enquanto você estiver na direção de Deus, enquanto você estiver obedecendo a palavra, Deus está contigo, ninguém toma o seu lugar. Mas a partir do momento que você começa a desobedecer, aí Deus já começa a olhar para alguém, já começa a preparar alguém para colocar no seu lugar, porque a obra de Deus não pode parar. Vai, Samuel, à casa de Jessé. Chega lá, Samuel, ele chega, dá uma olhada, de cara já vê Eliabe, cara robusto, bonito, trabalhador. Eita glória. Samuel, de cara, ele já pensa: esse é o rei de Israel. Irmãos, muitas vezes nós olhamos muito para a aparência das pessoas. E muitas vezes, quando você vê alguém com uma estatura elevada, bem arrumado, fala bonito, intelectual, você já olha para essa pessoa e começa a achar: ali é um homem de Deus. Eu costumo dizer que ser alguém de Deus não é por ter talento, não é por ter dons, mas é por ter frutos. Porque tem muita gente que canta bonito, prega bonito, tem muita gente que fala bonito, sapateia, fala horas e horas em língua estranha, mas é apenas na igreja. E tem muita gente, irmãos, que confunde isso. Quando vem um pregador pregar e ele começa, faz um alvoroço todo, e alguém olha e fala: ali é um homem de Deus. Não se julga um homem de Deus só por isso. Se julga um homem de Deus pelos frutos, pela vida que ele tem em mundo aí afora, pelo seu testemunho de vida. Porque não adianta ser crente apenas aqui dentro, irmão. Não adianta pular aqui, falar língua estranha, profetizar aqui, e quando sai daqui, é tudo o contrário. Eu costumo dizer, pastor Adriano, que é vaso rachado. Ele enche aqui, quando ele vai para casa, vai derramando azeite. Quando chega em casa, já não tem mais nada. Aí é tapa para cá, é palavrão para lá, Muitas vezes já vai agredindo a mulher no meio do caminho. Irmão, desse jeito. E as pessoas vão julgando as pessoas pela aparência. E isso também se inverte. Quando você olha para alguém e vê uma pessoa humilde, uma pessoa ali no canto dela, talvez não está com aquela roupa que você acha que deveria estar, talvez não fala nem tão bonito assim, mas ali tem uma mulher de Deus, ali tem um homem de Deus. Samuel era um profeta muito íntimo de Deus. Mas quando ele olha para Eliabe, ele fala: esse é o rei de Israel. Deus: não, assim não. Porque você olha só o que está fora. Você olha para o exterior, mas eu olho para aquilo que está dentro do homem. A Bíblia diz que, os filhos foram vindo. E era cada um mais forte do que o outro, mais robusto. E o Espírito Santo falava: não, esse não. E se passaram 7, e quando termina os 7, a pergunta é: ainda tem mais aí? Oh, aleluia! A Bíblia diz que Jessé, o próprio pai de Davi, faz pouco do seu filho. Tem, quase não fala. Tem um menino aí. Tem um menino aí que está cuidando lá das ovelhas. E aí Samuel manda chamar. Eita glória! Irmãos, a nossa vida não é medida pelas nossas estaturas, pelas nossas roupas, pelo aquilo que temos, Mas a nossa vida é medida
pela intimidade que você tem com Deus. E muitas pessoas têm julgado. Eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei de uma conversa que a gente estava tendo com o pastor aqui, Roberto, e o pastor Adriano, no dia aqui, no sábado. E o pastor Roberto me dizia, logo assim que ele chega aqui no ministério, né, ele estava magrinho, né? Estava magrinho, alguém olhar para ele e falar bem assim, mas pastor assim magrinho, franzininho, pode, irmão. Oh, aleluia, mas não tem cara de pastor. Tem muita gente falando, não tem cara de pastor, não tem cara de pregador, não se veste como pregador, não fala como pregador, mas é pregador. Porque não adianta. Não adianta, irmãos. Eu falo para os irmãos, tem crente que ele só faz um alvoroço quando ele pega no microfone. Muitas vezes vem um pregador para a igreja e ele fica o tempo todo aí, não dá um glória a Deus. Mas quando pega no microfone, o fogo pega. E ele fica, irmão da glória, irmão da glória. Irmão, como é que você não dá um glória, irmão? Você quer que os irmãos da glória? Então nós temos que prestar bastante atenção sobre essas coisas. Porque não se mede um homem ou mulher de Deus pela aparência. E a Bíblia diz que manda chamar Davi. A história diz que Davi chega. Porque ele falou, só vamos sentar na mesa se Davi chegar. Porque quando o homem de Deus chega, tem honra. Quando o homem de Deus chega, tem honra. A Bíblia diz, irmãos, que Davi chega e é ungido a rei de Israel. Só que nós sabemos que a história não para por aqui, porque muitas vezes não é só ser ungido, porque há uma história depois de ser ungido. Porque Davi tinha uma faixa aí de 15 anos, mas ele foi ser rei. A primeira unção de rei de Davi foi com 30 anos de idade. Então havia aí uma temporada, uma caminhada para chegar aonde Deus quer que você chegue. Há uma caminhada, há um trajeto, há um processo para que nós venhamos traçar para chegar aonde Deus quer que nós chegamos. A Bíblia diz que Davi foi perseguido por Saul, mas Davi não desistiu, porque havia uma promessa sobre a vida de Davi. Irmãos, passe o que passar, a promessa de Deus vai se cumprir. Muitos têm parado no meio do caminho, muitos têm desistido, achado que a promessa não está de pé, mas Deus está dizendo essa noite, a promessa ainda está de pé. Sabe o que é que você tem que fazer, irmãos? Apenas perseverar. Vai marchando, porque a ordem é para marchar. Não pare, não pare, não pare. A palavra do Senhor vai dizendo que vamos entrar agora aonde foi lido. Israel está atemorizado, Israel está com medo, o Espírito do Senhor não está mais sobre o rei de Israel. Mas agora de madrugada, o seu pai pega ali Davi e fala para ele, vai ali levar um lanche para os seus irmãos. E ele sai. E anda aí um tempo até chegar, né, ali no exército de Israel. E aí estava Eliabe, Abinadab e Samar no exército de Israel. A Bíblia diz que Davi vai chegando. E quando Davi vai chegando, ele ouve algo que chama a sua atenção. Irmãos, a Bíblia diz que essa batalha, ela se trava por 40 dias. Se surge um homem chamado Golias, um gigante de aproximadamente 2,92 metros, quase 3 metros de altura. Vamos dizer aí com uns 200 e poucos quilos. Irmão, o negócio é de assustar. A Bíblia diz que Davi era um menino, entre 16 e 19 anos, porque ainda não tinha alistado. E Davi ouve o incircunciso. Davi ouve Golias, um filisteu, né, menosprezando, zombando do povo de Deus. E Golias, ele falava, tem homem aí para me enfrentar? Irmãos, imagine um homem só pondo medo num exército.
Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que Deus ele nunca contou com maioria. Deus nunca contou com quantidade, mas Deus sempre contou com qualidade. Porque não adianta ter um bocado de pessoas e ser tudo covarde. Mas se você tiver 2 ou 3, estiver pronto para a peleja, aí você vai avançar. Isso é bem claro quando nós vemos a história de Gideão. Era 32 mil, pastor Adriano, 32 mil. Para ficar só em 300. E é interessante que para 22 mil sair fora, bastou cantar um corinho. Se é covarde, medroso, volte. Só um corinho só. Irmãos, o que tem de homens e mulheres no meio do povo de Deus, que se ouvir esse corinho, sai voado. Se é covarde, medroso, volte. 22 mil ali junto, que não estava pronto para a batalha. A gente sabe que a gente nunca conta com todos que estão numa congregação, a gente sabe disso. Porque sempre tem alguém que está disposto a pelejar. Mas tem alguém que quando é preciso, ele, pega o beco, como se diz. E a história diz que Davi não gostou daquilo que ouviu. Falou, peraí, que negócio é esse? Irmãos, Davi estava com uma unção fresquinha. Tinha acabado de ser ungido. Estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, crente cheio do Espírito Santo não tem lugar para ser medroso. Crente cheio do Espírito Santo não tem medo. Crente cheio do Espírito Santo avança. Crente cheio do Espírito Santo conquista. Oh, aleluia! Irmão, será que dá para parar um pouquinho e imaginar essa cena? Eu estou falando de um exército contra o homem. Era grande, mas era um exército. Golias era grande, mas havia um exército. A Bíblia diz que Davi, quando ele ouve aquilo ali, ele não aceita. É como se estivesse falando, vocês vão aceitar isso? Um incircunciso, esse filisteu, falar assim do Deus de Israel. Irmãos, eu quero dizer para você essa noite, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não se afronta o povo de Deus, não se afronta o Deus de Israel. Quantas pessoas estão em lugares onde as pessoas estão difamando, estão falando mal, estão metendo o pau e ninguém tem coragem de falar nada. Quantas pessoas têm se acovardado em meio a muitas e muitas situações. Você já viu falar do crente agente secreto? Que ele se infiltra, mas ninguém pode saber que ele é crente, que é agente secreto de Jesus. Irmãos, eu estou aqui em missão, ninguém pode saber. Pastor, eu estou aqui em missão, ninguém pode saber não. Que eu sou agente secreto de Jesus. Trabalha há tempos em algum lugar e ninguém sabe. E ali o povo mete o pau, fala o que quer e menospreza e zomba e ele fica quieto. Porque sabe o que é que está faltando? Ser cheio do Espírito Santo. Davi estava cheio. Olha a diferença de alguém que não, de um exército inteiro que estava desprovido da presença de Deus. E de um homem só, que estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Davi fala, não, isso aí não vai ficar assim não. Mas eu quero dizer para você que quando você se levantar para fazer a obra de Deus, alguém vai tentar impedir. Alguém vai tentar impedir, porque tem muita gente que não faz e quer impedir quem faz. Tem muita gente que não entra e fica na porta impedindo que os outros entrem. Sabe o que é que acontece, irmão? Tem muito crente que é assim. Ele não faz nada, mas ainda tem palavras para menosprezar aquele que faz. Porque você pelo menos está fazendo. Eu sei que ainda falta muito para melhorar, mas você ainda está fazendo. Enquanto tem muitas pessoas que não fazem nada, mas estão prontos para criticar aquilo que você faz. Mas nós fomos chamados para avançar, para ajudar alguém que está na peleja. Nós não fomos chamados para matar os nossos irmãos. A Bíblia diz que Davi falou, não, isso vai ficar assim não.
vou resolver essa situação. Parece simples, né, pastor Adriano? Parece tão simples. Mas o homem, quando ele está determinado, o homem, quando ele tem fé, quando ele tem coragem, tem determinação, ninguém segura. Ninguém segura. Sabe por que a igreja não avança mais? Porque falta essas coisas. Irmãos, eu estava meditando, né? Quando você lê lá em Mateus 24, que a gente vê falando sobre guerra, rumores de guerra, fome, peste, filho contra pai, né? Que seria, né, o fim dos tempos. Mas nós sabemos que isso sempre existiu. Nós sabemos que essas coisas sempre existiu. Mas você sabia que tem 2 sinais cabíveis da vinda de Jesus? Que realmente esses sinais estão acontecendo nos dias de hoje. Mateus capítulo 24, versículo 12. A Bíblia diz, lá no final do versículo, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Esse é um dos sinais. Irmãos, o amor tem se esfriado, o amor tem acabado, né? Porque hoje em dia está escasso realmente você abraçar a causa de alguém, você juntar para fazer alguma coisa, onde o espírito do individualismo tem tomado de conta, onde as pessoas querem aparecer. E outro sinal, irmãos, está lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, a parte final do versículo diz, se pois quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A fé tem se esfriado. A fé da igreja tem se esfriado. Hoje nós já não vivemos o que vivemos há alguns anos atrás. Aí você pergunta, será que o nosso Deus mudou? O que é que tem acontecido, irmão? A incredulidade tem tomado conta das pessoas. Nós vemos que a fé tem se esfriado. E a pergunta é, se pois quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Será que achará? A fé está se esfriando. Eu tenho 48 anos de idade. Quer dizer para os irmãos que lá em 91, 92, na minha adolescência, eu vivi coisas na presença de Deus que há muitos anos eu não tenho visto na igreja. E muitas vezes a gente fica triste, o coração fica sofrido por ver como anda a igreja do Senhor. Porque hoje as pessoas, eles não querem buscar mais a presença de Deus. Eles querem algo, mas não querem pagar o preço. As pessoas estão achando, pastor Roberto, que vai chegar alguém aqui e simplesmente vai fazer algo e vai enfiar o Espírito Santo em todo mundo. Não é assim que funciona. Eles estavam desejosos. As pessoas estavam esperando aquele momento. As pessoas clamavam dia e noite para ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, quantos anos eu não vejo alguém ser batizado com o Espírito Santo? Pastor, quando a gente estava na congregação, o pastor estava pregando, ele perguntava, tem alguém aqui que quer ser batizado com o Espírito Santo? Ia 20, 30 pessoas, jovens, muito jovens. A igreja tinha jovens demais, muitos jovens naquela época. Em 90, 91, 92. E o pastor fazia ali uma simples oração. E ali, dezenas de pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Porque as pessoas queriam, eles desejavam, eles queriam ser cheios do Espírito Santo. Hoje as pessoas não estão preocupadas mais com isso. A Bíblia diz que ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, a Bíblia diz que isso é revestimento. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou revestido. É como se eu tivesse uma roupa, viesse outra roupa sobre mim. Eu sou revestido. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso, irmão. Eles querem continuar da forma que estão. Está cômodo assim. Para que pagar preço? Eu estou sendo crente. É por isso que a igreja, nós estamos vivendo um momento da igreja, irmãos, de fraqueza espiritual. Onde muitos têm desistido. Onde muitos têm parado por qualquer coisa. Qualquer coisa. Irmãos, eu vivi uma época que quando acontecia um pecado na igreja, poderia ser qualquer pecado. Pecado de adultério. As pessoas cumpriam a sua disciplina na igreja, não saíam da igreja por nada.
Irmãos, Davi foi, né, esse caso aí de o marido e a esposa lá ali cumprir a disciplina. Hoje, você não pode nem pôr crente de disciplina, nem pode. Porque se você colocar, ele sai da igreja. E o problema, sabe o que é? Porque as igrejas estão abraçando as pessoas de qualquer maneira. Porque as pessoas estão preocupadas com quantidade. Irmão, chega aí, chega junto. Não quero nem saber da sua história. Quem é você? Sou o presbítero tal, o pastor tal. Beleza, entra aí, vamos somar. Mal ele sabe que chegou para destruir a congregação. Irmão. E é por isso que a igreja está da forma que está. Porque as pessoas não têm estrutura. Sabe por quê? Porque não busca mais ser cheio do Espírito Santo. E por qualquer coisinha estão desanimados, por qualquer coisinha estão fazendo biquinho, por qualquer coisinha estão se afastando da presença do Senhor. Se pois o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A Bíblia diz que Eliabe paga um sapo para Davi. Fala, o que você está querendo aqui, camarada? Sai daqui, esse não é seu lugar não. Aqui é lugar de guerreiro. Para que guerreiro covarde? Guerreiro? Que guerreiro é esse que não guerreia? Guerreiro é para guerrear. Mas pegaram Davi e levaram até Saul. Saul olha para Davi também e menospreza. Irmão, todo mundo que olhava para Davi menosprezava ele. Eu quero dizer, talvez alguém não está acreditando em você. Talvez alguém está menosprezando o que você está fazendo. Eu quero dizer, Deus está contigo. Deus está nesse negócio. Não importa o que as pessoas estão falando. Não importa do jeito que elas estão te olhando. Eu quero dizer que Deus está contigo nessa empreitada. Nem o pai de Davi dava crédito para Davi. O rei fala assim, não, Davi, você é muito pequeno, menina ainda, você nem se alistou. Não, isso aí não é para você não. Irmãos, quantas pessoas têm falado isso? Não, isso aí não é para você não. Esse negócio aí não. Você não tem cara para isso, você não tem jeito para isso, você não se veste para isso, você não foi feito para isso. Irmãos, mas quando alguém está determinado, ninguém tira o foco. Não tem uma coisa melhor do que quando você está determinado a fazer alguma coisa. Podem falar o que quiser, pode fazer o que quiser, mas você vai seguir em frente. É por isso que nós estamos de pé até hoje. Será que você pergunta, será que alguém não se levantou? Será que alguém não se opôs? Será? Irmãos, foram muitos, né, pastor Roberto? Foram muitos. Que na minha cabeça já passa, né, o sábado que vem, comemoração de 28 anos de ministério. É muito tempo. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas se ouviram. Muitas coisas foram feitas. Muitas pessoas tentou parar. Muitas pessoas disse que não ia dar certo. Muitas pessoas disseram que não ia chegar aonde já chegou. Mas quando você está determinado, quando você crê no seu Deus, no Deus de Israel, eita glória, você tem história para contar. A Bíblia diz que Saul olha para Davi, menospreza, pega até a roupa dele e dá para Davi. Davi não, veste ainda, mas não dá certo, porque roupa de desviado não dá certo de crente. Cuidado com o que você ouve por aí. Porque tem muita gente que não quer nada, mas tem uma lábia tentando te afastar do propósito. Cuidado, cuidado. Com discurso negativo, cuidado. A Bíblia diz que, ele falou, não, Davi, não vai dar certo não, isso aí. Mas, quando ele está dispensando Davi, peraí, porque eu não desisto fácil, porque eu tenho uma história para contar. Mas eu quero dizer, todos nós temos uma história. As pessoas te veem hoje aonde você está, mas não sabem a história sua. As pessoas não sabem o que você passou para chegar aonde você está. O que é fácil hoje bater nas costas. É fácil hoje pegar na mão e dizer, você chegou. Mas você não sabe o que a pessoa passou. Davi falou para Saul, tem uma história. Saul, então conta.
Eu estava lá pastoreando as ovelhas do meu pai. Veio um urso. E ele tentou arrebanhar as ovelhas, mas eu lutei com o urso e venci o urso. Eita glória! Aleluia! Você não está aqui por acaso, você já venceu. Quantos ursos você já não matou? A Bíblia diz que ele falou, peraí, mas ainda tem outra história que não acabou não. É mesmo, Davi, não acabou? Pois é, estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, mas de repente veio um leão, aí eu travei com ele, mas não deixei pegar a ovelha não, matei o leão. Eita, você matou um urso e um leão, eita, agora o negócio está ficando bom. Matou um urso e um leão. Irmãos, quantos ursos e quantos leões você já não matou para chegar até aqui? Quantos? Quantos? Quantas coisas você já não passou para chegar aonde você está hoje? Porque você tem uma história. E a sua história, ela não é esquecida pelo Deus de Israel. Talvez o homem não se importe com a sua história. Talvez o homem nem queira saber a sua história. Mas eu quero te dizer que há um Deus que não esquece. Há um Deus que não tem amnésia. Há um Deus que lembra da sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Saul fala para Davi, então vai, Davi. E Davi pega 5 pedras. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que havia ainda, corria lá, que, né, nos bastidores, que havia uma recompensa. Eu quero dizer que tem recompensa para quem vence, viu, irmão? Fala para o seu irmão aí, tem recompensa para quem vence, viu? Tem recompensa, irmãos. Tem recompensa, tem vitória. Oh, aleluia! É para quem vence, não é para quem corre não, viu, irmão? É para quem avança, tem vitória, tem bênção. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que, se falava nos bastidores que quem vencesse Golias ia casar com a filha do rei, não ia mais pagar imposto, ia ter moradia, era um monte de benefício. Davi, epa, peraí, esse negócio é bom. Porque, vou conquistar a minha independência financeira agora. E ainda vou, honrar o meu Deus. Primeiro passo, honrar o meu Deus. Porque quando você honra Deus em primeiro lugar, aí as outras coisas, irmão, só acrescenta. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele então pega ali 5 pedras. A história diz que havia 5 gigantes ali em Gates. Ele pega 5 pedras, porque de repente vem um gigante, ele derruba, vem outro e ele vai usando as suas pedras. Mas quando eu olho ele pegar 5 pedras, eu começo a imaginar ali em Mateus capítulo 6, no versículo 9, quando Isaías profetiza sobre Jesus, e ele vai falando, conta aqui comigo, irmãos, as qualidades de Jesus. Maravilhoso, fala assim, maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele pega 5 pedras. Qualquer uma daquelas derrubaria o gigante, porque era maravilhoso. O conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade ou o Príncipe da paz. A Bíblia diz que ele pega a sua funda e ele vai para o campo de batalha. Irmãos, isso é só fé, é só coragem, é só determinação. Olhando com os nossos olhos físicos, ninguém nunca diria que Davi venceria aquela batalha. Nós estamos falando de um homem de quase 3 metros de altura, com a sua armadura que pesava 63 quilos. De um homem que tinha mais de 200 quilos. E realmente dava medo. Eu acho que Davi não estava muito preocupado com isso, não. Porque Davi, ele fala que eu vou até você em nome do Deus dos exércitos. Golias, ele ia com a sua força, com a sua experiência de guerra, com as suas batalhas vencidas. Agora Davi não tinha nada para oferecer. Mas quem estava com ele era muito mais forte do que qualquer gigante. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
A Bíblia diz que ele vai de encontro, Golias vem de encontro. Quando Golias olha para Davi, ele começa a menosprezar Davi. Mais uma vez Davi é menosprezado. Mas por que mandaram você, um menino? Não, ainda vem com pau. Vou te matar, vou dar para as feras, né? Quando Golias olha, fala, isso aí é muito fácil. Essa vitória está garantida. Quantas vezes o inimigo tem se levantado e achando que vai vencer, irmão? Mas mal ele sabe que Deus já tem uma estratégia para te tirar dessa peleja. Né? Quando eu falo sobre isso, eu lembro aqui de Mardoqueu. Alguém que preparou uma forca, que morreu nela próprio. Então o Deus de Israel, ele sempre tem, né, uma contra-resposta. Quando o inimigo acha que está com tudo certinho, Deus mostra para ele que não é bem assim que funciona. Porque o nosso Deus, ele está sempre à frente. O nosso Deus está sempre atento a tudo e a todos. E a Bíblia diz que Golias vai dizendo, eu vou te massacrar, eu vou pisar em você, vou te humilhar. Vamos dizer nessas nossas palavras aqui. Mas Davi foi diferente. Ele fala, eu vou até a ti, em nome do Deus dos exércitos. Eu não tenho espada, eu não tenho escudo, eu não tenho lança. Mas algo ele tinha, ele estava cheio do Espírito Santo. Bom, esta noite eu quero te encorajar a entender que você só vai vencer se você estiver cheio do Espírito Santo. Que enquanto nós estivermos vivendo, né, mais ou menos, nós não conseguiremos chegar muito longe. Mas a partir do momento que a gente entender que para vencer os gigantes da vida é preciso estar cheio do Espírito Santo. A igreja precisa entender que é preciso buscar mais, que é preciso se dobrar mais diante de Deus e clamar, Senhor, me enche. Senhor, me enche, eu não posso ficar como eu estou. Porque nós fomos chamados para fazer a diferença, irmão. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós não fomos chamados para ficar parados, nós fomos chamados para avançar. Irmãos, o inferno ele pode até ficar lá parado, mas nós fomos chamados foi para confrontar. Não é porque está tudo quieto que você vai ficar quieto também não. Nós fomos chamados para avançar. Há uma peleja, há uma guerra, há uma luta. E nós não vamos vencer de qualquer maneira. Cadê os milagres? Cadê o batismo com o Espírito Santo? Cadê os demônios sendo expulsos? Cadê, irmão? Irmãos, alguns anos atrás, um demônio não entrava dentro de uma igreja, não. Se entrasse, manifestava na hora. Hoje, muitas vezes, as pessoas sentem endemoniadas dentro da igreja, assistem o culto e vai embora. E sai zombando ainda. Como é que pode um negócio desse? Mas é realidade. Realidade. Antigamente, irmãos, quando a pessoa, se ele entrasse na igreja endemoniado, uma primeira oração que fizesse ali, o demônio já se manifestava. O fogo do Espírito Santo estava queimando tudo naquele lugar. E hoje em dia, nós estamos vivendo uma frieza espiritual muito grande. E eu quero dizer, nós precisamos acordar. Nós precisamos despertar. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, toda vez que você orar, você dobrar o seu joelho, você pede para o Senhor, para que Ele venha trazer um grande avivamento sobre a igreja, mas que você seja o primeiro a ser avivado. Porque tem muita gente esperando de alguém alguma coisa. Não. Seja o primeiro a estar em linha de frente. Seja, Senhor, enche-me primeiro. Que as pessoas estão querendo a imposição de mão. As pessoas estão querendo que alguém ore. Eu quero te dizer, comece você a fazer algo. Pare de esperar pelos outros. Irmão, nós não podemos acomodar. Davi poderia ter olhado aquilo, virado as costas, mas ele não aceitou.
E muitas vezes nós estamos falando, isso aí não é a minha área, isso aí não é para mim. Irmãos, para com isso. Quando se trata de reino, no reino do céu, tudo que faz parte, você também está envolvido. Porque tem pessoas falando que para fazer isso tem que ser o pastor, para fazer isso tem que ser fulano negativo, tem que ser o crente cheio do Espírito Santo. Porque as pessoas estão vivendo de esperar outras pessoas fazerem. Não, porque quem tem que evangelizar é o pastor, né? Não, irmão. A Bíblia está falando, o ide do mestre é para todos. E as pessoas estão esperando. Se fulano for, eu vou. Se fulano for, eu vou. Se não for, eu não vou. Irmãos, nós não podemos pensar dessa forma. Nós não podemos agir dessa forma. Nós precisamos dar o primeiro passo. Toda vez que houve um grande avivamento, alguém se dobrou e se humilhou e se prostrou e orou dizendo: comece por mim. Comece por mim. Porque as pessoas querem ver os milagres. As pessoas querem ver os batismos com o Espírito Santo. Pessoas querem ser batizadas com o Espírito Santo. Pessoas querem ver os demônios serem expulsos, mas não querem pagar o preço. Querem ficar nas sombras. Irmãos, está na hora de sair da sombra. Está na hora de vestir a camisa. Está na hora de entrar para a batalha. Eu quero dizer em nome de Jesus que esse espírito de covardia, que esse espírito de medo, saia em nome de Jesus. Porque Deus não nos chamou para ter espírito de medo, mas de ousadia e intrepidez. Como pode uma igreja que tem uma autoridade sobrenatural se acovardar? Como pode? Eu não estou falando de um meio Deus, de um Deus mais ou menos, eu estou falando de um Deus, o único Deus. Um Deus que está acima de tudo, um Deus que está acima de todos, um Deus que reina no céu, na terra, em todo lugar. E muitas vezes parece que nós esquecemos disso, irmão. Muitas vezes parece que há uma amnésia em nossa mente, que esquecemos do Deus que nós servimos. A Bíblia diz que Davi pega aquela pedra, pega a sua funda. Golias estava com a sua armadura impecável, todo protegido, mas havia uma brecha. Havia uma brecha. No seu capacete, irmãos, havia uma brecha bem na testa. Irmãos, eu quero dizer para você que você pode até ter as armas, você pode até ter a pedra, você pode até lançar a pedra, mas a direção é Deus que dá. A direção é Deus que dá. A Bíblia diz que Davi, ele começa a rodar aquela funda. Eita glória. Ele começa a rodar aquela funda. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele joga aquela pedra. A pedra ele tinha pego. A funda era dele. Mas a direção daquela pedra era de Deus. Você pode até ter algumas coisas, você pode pregar, você pode louvar, você pode fazer alguma coisa, mas eu quero te dizer que para fluir tem que estar na direção de Deus. Porque se sair da direção de Deus, o negócio não vai dar certo. A Bíblia diz que aquela pedra ela vai viajando. Eita glória! E ela vai bem no ponto fraco, bem na testa de Golias. E a Bíblia diz que o inimigo caiu por terra. Eita glória. Irmãos, peça a direção de Deus. Não faça nada sem a direção de Deus. Quando eu falo de direção, eu lembro muito de Moisés. Quando Moisés desce do monte, que aquele povo estava adorando ali aquele bezerro de ouro.
Moisés fica triste, coração abatido, irado, quebra ali aquelas tábuas. Mas houve punição para aquele povo. 3.000 homens morreram naquele dia. E Deus falou depois para Moisés: pega esse povo, tira daí, leva para outro lugar. Mas Deus falou para Moisés: não irei contigo. Mandarei um anjo, mas não irei contigo. Moisés: não. Oh, glória. Irmãos, quando você conhece e sabe o que é a presença de Deus, você não aceita mais nada que não seja a presença de Deus. Tem muita gente aceitando muita coisa aí que não é a presença de Deus. Muita gente. Coisa parecida. Mas com Deus não trabalha com imitação. Deus, né, Ele é verdadeiro. Ele é autêntico. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés falou: se a tua presença não fores comigo, eu não sairei daqui. Primeiro ele disse: se tu me mostrares o caminho, e a tua presença for comigo, aí sim eu levarei esse povo. Então eu quero te dizer essa noite, irmãos, não tome decisões, não faça nada que não seja dentro da direção de Deus. Porque se você estiver direcionado por Deus, você vai chegar aonde Deus quer, e a sua vida será uma bênção. Mas se você tomar rumos diferentes, achar que porque sabe alguma coisa, você vai chegar a lugares que não vai ser bom para a sua vida. A Bíblia diz que o gigante caiu por terra, porque Deus estava direcionando aquela pedra. Eu quero dizer, esta noite Deus está direcionando algo na sua vida. Quer dizer que Deus está direcionando palavras da sua boca esta noite. Cuidado com o que você fala. A Bíblia diz que Golias caiu por terra. Mas Davi não se contentou porque Golias caiu. Davi foi lá, pegou a espada do inimigo e cortou a cabeça. Eu quero te dizer, irmãos, corta o mal pela raiz. Tem muita gente, né, nocauteando aí o inimigo e deixando vivo. Se você deixar o inimigo vivo, ele vai voltar mais forte. Eu quero dizer, irmãos, corta a cabeça, corta o mal pela raiz. Irmãos, eu quero dizer para você essa noite, com o pecado não se brinca. Eu nunca vi um crente desviar da noite para o dia. Não se desvia. Porque, ó, já vinha brincando. Aí quando você fala para cortar o mal pela raiz, muitas vezes ele vai tirando alguma coisinha, mas vai deixando alguma coisinha. Não, irmãos, só uma coisinha. Não, irmão, não, irmão, acaba com isso. Não, irmãos, não, irmão, só devagarzinho. Não, irmãos, corta o mal pela raiz. Eu costumo dizer que tudo aquilo que te afasta de Deus, se afaste disso. Seja pessoa, seja coisas, tudo aquilo que te afasta de Deus, se afaste disso. Se tem alguém tentando te afastar de Deus, com atitudes, palavras, irmão, se afaste. Se tem proposta do inimigo para a sua vida, para te afastar de Deus, saia fora disso. Porque tem muita gente que vem dizer: ô pastor, a proposta é boa demais, mas eu vou falar para o senhor, tem que ficar 1 mês sem vir na igreja. É mesmo, irmão? Aí você diz que a proposta é boa. É boa, vou ganhar não sei quantos mil reais. Eita glória! Você tem escolha. Quantas vezes a gente ouve essas coisas? Pastor, agora eu vou trabalhar de domingo a domingo. Eu vou tentar vir na igreja domingo. Eu vou tentar, não vou prometer nada. Irmãos, isso tem acontecido demais. Pessoas têm chegado assim, têm entregado tudo, pastor Roberto. Entregado tudo. Eu não quero ser mais nada na igreja. Agora vou só trabalhar. Esquecendo o que está escrito lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, vamos estar atentos. Vamos ficar atentos a essas coisas. E eu quero dizer para você essa noite: gigantes estão nos cercando. Há gigantes em todas as áreas da nossa vida. Há gigante na saúde, há gigante no casamento, há gigante, né, na vida financeira. Em todos os lugares há gigante.
Mas eu quero te dizer essa noite que Deus está te dando estratégia para vencer os gigantes. Não deixe esse gigante prevalecer na sua vida. Porque quanto mais o tempo passa, mais grande ele fica. Mais robusto ele fica. Está na hora de dar um basta, irmão. Eu quero dizer para você essa noite, saia daqui com uma ideia de que você tem possibilidade, autoridade da parte de Deus para derrubar esse gigante que tem te atormentado. Eu não sei qual área, mas sempre alguém está queixando que há um gigante na sua vida. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, esse gigante vai cair. Em nome de Jesus, esse gigante vai cair. Quando nós começamos esta palavra, eu disse para você falar que o gigante ia cair por terra, não foi? Mas eu quero agora que você fale com autoridade. Mas é autoridade, irmão. Eu falei fé. O que é que eu falei, irmão? 3 coisas. O que é que eu falei? Quem lembra aqui? Você vai falar com fé, coragem e determinação. Você vai olhar para o irmão que está do seu lado, você vai apontar o dedo para ele, você vai falar bem assim: o gigante caiu. Fala com autoridade, irmão. O gigante ele ia cair, mas agora o gigante caiu em nome de Jesus Cristo. Porque Deus ele te deu autoridade. Irmão, nós somos o povo mais cheio de autoridade da terra, é o povo de Deus. Deus nos chamou para vencer. Deus não nos chamou para ser derrotado, perder batalhas, não. A nação de Israel vivia na escravidão, sabe por quê? Porque vivia em desobediência. A desobediência, ela tira muita coisa de você. Mas se você for obediente à palavra do Senhor, você vai avançar, você vai conquistar. Deus ele vai te honrar. Deus ele quer que você avance, Deus ele quer que você progrida, Deus ele quer que você cresça. Mas você precisa entender, é preciso obedecer. Então essa noite, irmãos, eu quero falar ao seu coração: tenha fé. Não deixe essa fé morrer. Tenha fé, porque não há inimigo que possa te derrubar. Não há gigantes que possam te parar, porque Deus ele tem autoridade para nos dar, para vencer essa batalha. Então vamos avançar, vamos progredir, vamos correr, porque a ordem é para marchar. Mas eu quero fazer uma oração com a igreja. Eu gostaria de perguntar se tem alguma irmã aqui que consegue cantar o hino Unção Divina da Mara Lima. Alguém consegue cantar aqui, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Tem alguma irmã aqui que pode louvar o Senhor? Oh, é na unção, irmãos, é na unção. É só na unção que nós vamos vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Apareceu alguém aí para louvar ou não? Então vamos orar, irmãos. Vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Deus que venha nos fortalecer, para que possamos enfrentar as lutas dos dias a dias e sair vencedor em nome do Senhor. É somente na unção de Deus que podemos avançar. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos conseguir avançar. Amém, irmão? Vamos orar. Amado e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai, nós nos colocamos diante da tua presença nesse instante, nesse momento. Meu Pai, diante da tua palavra, diante desse feito pelo teu servo, a qual o Senhor deu autoridade, a qual tinha fé, a qual tinha coragem, a qual tinha determinação.
Ó Deus, vai trabalhando em cada coração essa noite, vai tirando todo espírito de medo, todo espírito de covardia. Ó Deus, vai fazendo uma grande obra, vai, meu Pai, colocando no coração dos seus filhos o desejo de avançar, o desejo de progredir, o desejo de fazer a tua obra. Está na hora da igreja despertar, está na hora da igreja se colocar de pé, está na hora da igreja avançar, porque nós sabemos que é só através da oração, que é só através da humilhação, que é só através da busca que nós seremos cheios do Espírito Santo. Mas eu quero dizer esta noite que o inimigo já caiu por terra, porque há uma unção de Deus sobre este lugar, há uma unção de Deus sobre a sua vida. Vai buscando, vai clamando, vai dizendo: Senhor, me enche, vai dizendo aí: Senhor, me enche, vai dizendo aí: Senhor, me enche da tua unção, porque eu preciso ser cheio, eu preciso ser renovado, eu preciso ser cheio da tua presença. Fala assim: eu não posso ficar da forma que eu estou. Ó Deus, eu quero avançar, eu quero fazer a tua obra. Vai, meu Pai, vai enchendo da tua graça, vai enchendo da tua unção, vai enchendo do teu Espírito, vai capacitando a tua igreja, vai enchendo de autoridade agora. A igreja não pode ficar como está, é preciso uma renovação, como disse o profeta Abacuque. Ó Deus, aviva a tua igreja, ó Deus, aviva a tua igreja, ó Deus, desperta a tua igreja. Vai fazendo uma grande obra, Espírito Santo, vai fazendo uma grande obra, Espírito Santo, vai tocando agora, vai tocando agora, vai enchendo em nome do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o teu santo nome. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh Deus poderoso, oh Deus maravilhoso, vai tocando, vai enchendo, vai renovando. Oh aleluia, Espírito Santo, é o Senhor que faz, está nas tuas mãos. Tira, meu Pai, o medo, tira a covardia, vai tirando agora, Senhor, vai entrando agora em cada coração, vai fazendo uma grande obra. Oh aleluia. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja agora, Senhor. Meu Pai, que essa noite a tua igreja possa entender que é preciso guerrear, que é preciso sair da zona de conforto para a batalha, porque a peleja nos espera e a vitória é garantida se assim estivermos, meu Pai, na tua presença. Ó Deus, vai fazendo uma grande obra, obra de regeneração, obra de transformação, obra de libertação. Vai renovando agora. Oh aleluia, oh glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, Deus poderoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Oh, glória. Oh, glória. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.